Atos 27, versículos 30 a 44. Uma referência pouco usada em pregações. Atos 27, versículos 30 em diante. Procurando os marinheiros, fugir do navio e, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abriu pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Paulo, ele naufragou. Eu gostaria de mostrar para vocês, era um naufrágio sim, mas não um naufrágio grave. Era um naufrágio fisicamente, mas espiritualmente não era nada disso. Por isso eu coloquei o tema naufrágio, que não era naufrágio, porque existe um naufrágio grave, e esse eu gostaria de mostrar aqui embaixo, 1 Timóteo, capítulo 1, 19, vamos abrir também. Peço que alguém leia com voz bem forte, bem alta, por favor. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Então existe um naufrágio na fé. Esse que é um naufrágio ruim, pesado. E estamos aqui hoje à noite para não naufragarmos na fé. O caminho que nós vamos percorrer nessa referência é que nós somos poupados do naufrágio da fé. E é o alvo sempre de novo. Nós nos reunimos aqui para que nós possamos crescer na fé e recebamos impulsos para a nossa vida cristã que duram pelo menos até a próxima reunião. Nós precisamos uns dos outros, precisamos ficar reunidos para nos fortalecer na fé. Então, a primeira coisa que vamos ver, e essa referência mostra isso muito bem. Por isso, viva antes de morrer. De nada adianta resgatar os corpos mortos para o coitado que morreu. Nós precisamos viver antes de morrer. E a palavra de Deus diz que estamos condenados à morte nesta vida. E que há algo que rouba de nós a qualidade de vida. Sabe, tem um ditado, gostei, ouvi esses dias. Alguns morrem na hora da morte, outros já muito antes.
Então tem pessoas que vão morrer um dia, mas não vivem. Não vivem. Então já estão mortos. E a Bíblia diz que isso é o caso porque há algo que nos mata. Que mata a qualidade de vida, algo que destrói a alegria verdadeira e vida em abundância. E isso Deus chama de pecado. Tudo aquilo que Deus não gosta é pecado. E, gente, esse pecado causou um roubo, um furto de nós, tão grande, tão terrível, que precisamos primeiramente entrar na comunhão com Deus para nos livrar do prejuízo do pecado. Nós queremos lembrar, se você ainda não tem certeza que Deus perdoou todos os seus pecados, também aqueles que você não lembra mais o condenam à morte eterna. Então, saiba que para isso Jesus desceu à terra e se tornou o grande barco da salvação. Significado, é claro, no sentido figurativo. Se você está em alto mar e um barco passa aí e você está com as últimas forças, o que você vai fazer? Você vai tentar fazer com que o barco chegue perto para salvar você. Jesus Cristo é o Salvador. Ele chega perto de você também hoje à noite, através desta mensagem. Cada palavra de Deus, tanto faz de que boca que sai, é palavra de Jesus Cristo para você, desde que seja a palavra da Bíblia. Ela é dada para você ser resgatado e amparado para todo sempre. Se você entrar na comunhão com Deus, através da palavra de Deus da Bíblia, você será salvo. Hoje, se quiser. A maldição do pecado, senão vai destruir sua vida para todo o sempre. Por isso, viva antes de morrer, por favor. Vou mostrar uma figurinha aqui. O apóstolo Paulo estava no mar, mas vamos pensar no rafting. Sabem o que é rafting, né? E você olha para o rio e tem lugares que parecem perigosos, mas tem outros que é calmo demais. Não é assim a nossa vida? Às vezes, quando as coisas ficam estreitas, a coisa acelera. De repente, a coisa corre. Mas tem lugares que está devagar demais, até demais, né? Aí o tédio vem, porque a coisa é assim, né? E aí, de repente, em segundos, tudo muda. Uma mensagem ruim. Como isso pode mudar a vida, né? Seu filho está preso. E agora? Ele fez uma besteira. Como uma mensagem assim pode mudar a nossa vida? Ou ele foi morto num acidente de trânsito, pior ainda. E muitos cristãos não foram poupados com mensagens assim. E aí eles pensam, se tivesse aquela calma na minha vida, como era ontem, né? Quando a gente reclamou, né? Não é? É sempre assim, antes de você ir no rafting, diz que vem lá o chefe, e no meu caso foi assim, aquele comandante de bote, e ele começa a explicar como vai ser. Ele fala, olha, na minha ordem você vai pegar o remo e vai fazer esse movimento. Ele explica. E você também poderia dizer nesse caso, camarada quer falar comigo? Mas essas instruções são importantes, porque na hora de andar lá no rio, você precisa obedecer ao líder, aquele comandante de barco, porque ele conhece a rota, ele sabe onde estão os perigos. Então ele insiste, porque ele sabe que todo mundo está em perigo. Se não souber as informações, ele primeiro informa. Pode demorar o que quiser, ele primeiro informa e faz um teste para ver se o pessoal também sabe remar. E depois a corrida começa. É assim no rafting.
Agora, já pensou se na hora quando já está no meio acelerado, no meio de uma corredeira bem perigosa, ele começa a gritar e ninguém se mexe? Ou alguém fala, mas comandante, vamos discutir o assunto? Nós somos democráticos, sabe? Né? E depois de discutir o assunto, nós vamos votar. Né, cara? Não existe isso. Não existe no raft. E também na corrida da vida não existe isso. Porque precisamos ter um líder competente. E aqui não é uma questão de democracia, não. Decide vida ou morte quem é o seu líder. Quem é o seu capitão. E no caso do apóstolo Paulo, isso estava decidido. Meu líder é Jesus Cristo. Meu Senhor é Jesus Cristo. E o que ele falar para mim, eu vou fazer. E foi assim que o Paulo foi para a viagem. Mas, gente, ele não foi voluntário por si mesmo. Porque ele foi preso. Ele estava naquele navio preso. E antes da viagem, dessa parte da viagem, Deus tinha mostrado para ele que vai ter problema se eles continuarem. Então, o que ele faz? Ele vai para o centurião, que chamava Júlio, né? E foi falar para ele, Deus me mostrou que vai ter problemas. Vamos ficar por aqui mesmo. E o centurião falou, não, esquece. Eu que sou competente. A gente vai fazer como a gente pensa. E então eles saíram. E agora, o apóstolo Paulo, ele perdeu o controle? Ele vai perecer? Nada. Deus sabe de tudo isso. E no meio dessas circunstâncias que parecem tão obrigatórias, tão involuntárias, existe uma liberdade. O Paulo não ficou agora resmungando e reclamando, Deus, esse centurião, Deus, por que eu estou aqui? Nada disso. Ele estava na maior liberdade, lá dentro dessa tempestade que ele teve que enfrentar. E olha, havia muitos perigos de vida até o último segundo. Antes do resgate, ainda tem soldados que querem matá-lo, se vocês prestaram atenção. O navio vai se perder, vai quebrar. E antes dos presos se afogarem no navio, eles foram mortos, para que ninguém, por acaso, se livrasse. Foi lei na época que os presos, sempre que o barco naufragava, eles tinham que matar os presos. Então os soldados já estão pegando as espadas e indo em direção deles, porque tinha que estar seguro que eles não iam escapar. Aí o centurião, ele queria salvar o Paulo e fala, não, deixe que todos sejam libertos já e que eles tentem se salvar, porque eles vão ficar bem, eles não vão fugir. Foi o que aconteceu. Então, em todas essas situações, Deus deu vida antes da morte, que no final também todos têm que morrer. Existe mais uma história no navio que fez história na igreja, na história da igreja, e foi um grande homem de Deus, ele chamava John Wesley. Ele era um religioso, ele tinha estudado sacerdócio na igreja anglicana lá da Inglaterra, e já tinha sido ordenado, e era tudo em ordem com ele, mas ele não tinha comunhão com Deus. Sabe onde isso se revelou? Num navio, no meio da tempestade. E lá ele conheceu cristãos verdadeiros, cristãos que seguiam ao Senhor Jesus conforme a Bíblia diz, super simples. Eles eram daquela região Morávia e daquela aldeia onde o Zinzendorf, quem conhecer ele, pregava. E eles foram para os Estados Unidos, para a América, para terras novas. E lá junto foi John Wesley.
E enquanto ele tremia de medo e estava desesperado no meio das ondas, pensando, eu vou morrer, aqueles homens da fé simples cantavam louvores a Deus e estavam calmos. E isso lhe tocou de tal maneira que ele percebeu: minha fé é falsa, minha fé não é verdadeira, pois eles estão calmos e não têm o estudo que eu tenho. A fé deles é a certa. Com eles, ele aprendeu a entregar sua vida a Jesus Cristo. Olhe, você entregou sua vida a Jesus de maneira total. Olhe, existe um combate contra isso. As pessoas ouvem e não faz. Não demore com isso, porque se você fizer isso, você vai viver antes de seu corpo morrer. Isso significa que seu corpo morre, mas sua alma está viva para todo o sempre. Mas também para nós cristãos existe algo que nos mata. E é a constante insatisfação com aquilo que nós temos agora. Isso mata mesmo. Né? O estudante diz, quando eu terminar, aí a vida começa. Mentira. Você pode decidir a viver já com Jesus. Porque sempre nós estamos jogando isso para frente. Algo me falta, se eu tiver aquilo, então vai começar a minha vida. Né? Se eu for casado, então eu serei feliz. Né? Assim os não casados dizem. E os casados dizem, eu sou casado e agora estou calmo e feliz. Era para ser assim, né? Mas é que isso não é a vida, é uma parte da vida, e até bonita, com certeza. Não quero desfazer isso, mas precisamos de muito mais. A vida abundante está em Jesus Cristo e nenhum outro. Jesus disse, João 10, versículo 10, eu vim para que tenham a vida e tenham vida em abundância. Agora o próximo ponto. Esse parece uma contradição, né? Morra antes de viver. Vamos abrir uma referência para isso. João 12, versículo 25. Não é só um jogo de palavras. É uma mensagem da Bíblia. João 12, versículo 25. Alguém poderia ler, por gentileza? Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que recebe a vida eterna de Jesus morre com Cristo na cruz. Em Romanos 6 tem essa referência. Nós falamos isso quando as pessoas vão se batizar, porque na hora do batismo, o batismo simboliza isso. A pessoa morreu com Cristo na cruz. Ela abandonou a vida para receber uma nova vida através de Jesus. Talvez vocês entendam melhor isso no exemplo nosso da nossa referência. Então, em Atos 27, voltando para essa referência, nós vemos primeiramente como tem pessoas lá no barco, eles ficam nervosos e eles sabem que lá por perto, não sabem exatamente onde, mas lá por perto tem terra firme. E o navio, ele não vai aguentar mais muito. Então eles vão atrás para o barco salva-vidas e entram nele. Eles dizem, vamos mexer com as âncoras, mas é mentira, né? Eles dizem, não, nós vamos abandonar o barco. E então eles querem se salvar. E isso aí, o Paulo impede. Ele impede.
Ele fala, não vão lá. Ele dedura eles e fala, se vocês saírem, vocês vão morrer. E então esse barco salva-vidas é cortado e tirado. Eles queriam salvar suas almas abandonando o barco. Eles queriam se salvar. E muitas vezes a decisão, eu quero me salvar, pode me matar. Os caras tiram as cordas, o barco salva-vidas se vai. Vocês escolheram a morte. Mas se você escolheu a morte com Cristo, a morte por obediência a Cristo, você escolheu a vida. Aquele Júlio, aquele chefe, ele entendeu isso. Ele viu que Paulo estava debaixo da bênção de Deus. E por isso ele decidiu obedecer. Mas tantos, quando aperta, querem abandonar o barco da fé. Tem muitos. Para se salvar. Eles acham que vão se salvar. E querem abandonar a fé. Abandonar a vida comprometida com Jesus. Eles começam a parar, começam a faltar as reuniões e abandonam. E dê graças a Deus se isso é cortado na sua vida, antes que seja tarde. Porque no caso da primeira referência, ou segunda que nós lemos na 1 Timóteo, existem casos de pessoas que naufragam na fé. Não tem? Tem. E é um aviso da parte de Deus: não saia do barco. Se você achou vida em Jesus, você sempre tem o direito, Deus deixa a liberdade de você sair. Mas você vai perder, não a vida eterna, isso não é possível, mas você vai perder um fruto enorme e vai, em termos da fé, você vai morrer até ao ponto da sua consciência não mais tocar alarme, ela morre. Você vai para caminhos tortos e você não percebe o que é errado e o que é certo, não sabe mais diferenciar. E nesse sentido, nesse barco continuou direto. Paulo agora faz cada coisa que parecia que não daria salvação. Por exemplo, as âncoras tinham sido jogadas lá. Aí Paulo diz, soltem as âncoras. Aí são cortadas. Agora o navio está sem direção. Ele bate numa areia e fica lá preso. E as ondas do mar arrebentam o navio. Foi o que aconteceu. E então o barco quebrou em pedaços. Mas Paulo tem uma mensagem para eles. Ele diz, ninguém vai morrer. Parecia morte, mas foi ato de fé. Hoje quando nós nos ligamos com a morte de Jesus, é uma morte espiritual. Mas precisamos entendê-la para que possamos viver de verdade. Precisamos deixar para trás muita coisa. As salvações que o mundo oferece não salvam. Precisamos dizer adeus a muita coisa que impede nossa caminhada da fé. E uma das maiores coisas ligada à inveja, a ciúmes, etc., é o nosso próprio amor a nós mesmos. E ele precisa morrer. Esse cara aqui é um desenho de Michelangelo. Esse cara aqui, alguém sabe quem é? Muito bom, Narciso. Então, Narciso, a história do Narciso
Narciso significa sob narcose. A palavra narcótico vem de Narciso. Não sabia também, aprendi hoje. E ele ficou meio louco. Por quê? Conta-se, é um mito, né? Que ele era muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. E tinha mulheres que estavam correndo atrás, né? Igual, né, formigas atrás do mel, né? Ele desprezou todas. Não queria nenhuma. Ele era meio arrogante. E aí conta-se que ele foi para um lago onde a superfície era igual ao espelho. Tem várias versões, mas ele olha lá para dentro e vê aquele rosto. E então ele fica enamorado com aquele rosto. Fala, que pessoa preciosa, maravilhosa. E então ele desce para dar o beijo e a coisa some, né? Aí ele fica desesperado, porque o amor dele não pode se realizar. Mas lá ele está hipnotizado e só uma pessoa que sobrou diz que é o Eco, né, que está dando aplauso, né? É uma mulher que chamava Eco, que estava lá perto também, conforme essa história. Mas essa história mostra muito bem a maldição das pessoas que só vivem para si mesmas. O amor deles nunca se realizará. É um fata morgana, é um engano. Você desce para ter algo desse amor, um beijo só, não vai ter nada. E diz que ele morreu e lá nasceu o Narciso, essa flor, né? É historinha, mas tem um elo profundo que mostra a maldição da humanidade. E a Bíblia diz tão claramente, onde ainda está sendo falado isso. O próprio eu é nossa maior maldição. A Bíblia diz, e acerta em cheio a maldição das nossas vidas. Quem aprende o que é morrer para viver, morrer com Cristo, não com a faca aqui não, por favor, não façam isso. Mas morrer com Cristo, ele se livra dessa maldição e coloca essa história lá longe nos mitos e nas sagas dos deuses. Mas se nós não fizermos isso, esse Narciso somos nós. Que maldição é essa? Bom, a palavra de Deus aqui, ela nos quer incentivar para experimentarmos a salvação de Deus. Ela está sempre acessível para quem quiser. Ela não está longe, não está numa outra fase da vida. Não, ela está agora e aqui em Jesus Cristo. E você pode tê-la, se você quiser. Paulo, em momento nenhum, perdeu essa ligação. Ele experimentou durante toda essa trajetória, o caminho da salvação é meu. Ele está em Jesus Cristo e Deus me salva. Se vocês lerem essa referência, vocês vão ver como Deus deu salvação passo por passo a todos os que estavam com Paulo, porque Paulo sabia, eu estou passando por esse transtorno só porque o Júlio, né, e muitos outros devem ser salvos, os meus outros prisioneiros. Deus quer salvar a alma deles, e por isso Deus me colocou aqui. Na cruz de Jesus Cristo, nós vemos tudo isso, tudo o que acabamos de pensar. Na cruz de Jesus temos uma salvação completa para nossas almas. Deus quer que você viva a partir de agora, antes de morrer. Deus quer que você morra para com as coisas ruins, para viver para sempre.
Deus quer que você experimente uma salvação completa. Em todas essas circunstâncias, Paulo experimentou a salvação de Deus. Paulo era aquele que informava as pessoas sobre qual era a vontade de Deus. Deus sempre nos dá a informação necessária para nossas vidas. Você reconhece esse livro? Aqui está toda a informação que você precisa saber para experimentar a salvação. Quando tudo estava já tão ruim que parecia que não havia mais esperança nesse naufrágio, que não era naufrágio, Paulo diz: agora alimentem-se, vamos comer. Há 15 dias quase vocês não estão comendo nada. E é isso que a palavra de Deus é alimento para nossas almas. Deus nos dá alimento e força para que possamos enfrentar qualquer situação e não naufragaremos na fé por causa disso. Por isso, alimente-se abundantemente da palavra de Deus. Leia ela, pense sobre ela, deixe que essa palavra pura purifique seus pensamentos e seus sentimentos, porque ela tem esse poder de arrastar e destruir para fora das nossas vidas aquilo que nos destrói. E no final, Deus dá a proteção necessária. Eles molharam, sim, verdade, eles molharam. Não tinha mais barco salva-vidas, então eles caíram na água um após outro. Mas maravilhosamente ninguém pereceu. E garanto para vocês que muitos não sabiam nadar. Não sei, hoje em dia é difícil um barco naufragar, né, e alguém não saber nadar. Mas na época as pessoas não tinham piscinas para aprender, não tinha aula de natação. A maioria não sabia nadar. E mesmo assim, no meio da tempestade, milagrosamente, cada um achou uma peça que cabia para ele, uma madeira, né? Lembra da cruz, ó, para se salvar até a beira da praia. Puxa, todos foram salvos. Das 276 almas, ninguém se perdeu. E você? Você faz parte deste grupo que obedece, que liga com a informação divina e que obedece a palavra de Deus, que se nutre da palavra e se coloca debaixo da proteção de Deus. Se você fizer isso, você experimentará a grande salvação. Então, viva antes de morrer e morra para viver. Experimente sempre a salvação, porque Deus, Ele nos dá uma salvação completa, perante a qual nós não temos nada mais que dizer. Vamos abrir para terminar essa referência, que alguns já olharam, né? Curiosidade, né? Êxodo 14, versículo 12. Uma referência maravilhosa. Aqui está escrito, versículo 13, está errado o versículo. Êxodo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará.